Todo mundo já estudou horas e horas do idioma, escreveu bastante, leu em voz alta, repetiu, para chegar na semana que vem e não lembrar de nada. Eu já fui essa pessoa por muito tempo, tanto com o inglês quanto com o alemão, e no alemão em particular, parecia que meu cérebro se esforçava em esquecer aquele idioma. Eu não conseguia lembrar. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Se você não passou por isso, talvez você passe, mas o objetivo desse vídeo é te ensinar o que você precisa saber para parar de esquecer o seu idioma. E essa história de esquecimento, será que nós fomos amaldiçoados com essa capacidade do nosso cérebro? Será que é um defeito da evolução? Já adianto que não, não é. E na verdade, é muito bom que a gente esqueça as coisas. Você pode estar pensando, nossa, como assim? Eu odeio esquecer as coisas. Eu adoraria se eu lembrasse de tudo. Imagine se você lembrasse vividamente de todos os lugares que você já estacionou no seu carro. Que bagunça que não ia ser. Por isso que é interessante que memórias que não são úteis sejam esquecidas para que aquela mais importante, que nesse caso seria a última, o último lugar que você estacionou, apareça na sua mente. E esse decaimento das memórias acontece através da curva de esquecimento. Ela mostra que as informações que a gente aprende, as informações que a gente memoriza, vão decaindo ao longo do tempo. Essas memórias vão ficando mais fracas. Isso significa então que lascou tudo, não tem como a gente aprender nada nesse mundo. Não, você sabe que não, você já aprendeu bastante coisa que você lembra até hoje. O que acontece então? Como que você vence essa curva de esquecimento? Que inclusive foi descoberta por um alemão chamado Ebbinghaus. Uma das formas mais significativas de você vencer a curva de esquecimento e conseguir reter as informações na sua memória é através das repetições. Cada vez que você repete uma informação, ela vai passar novamente pela curva de esquecimento, só que com mais repetições, você vai perceber ali no final que você conseguiu memorizar muito mais depois de determinado número de repetições do que se você não tivesse feito repetição nenhuma. Por isso que, se você tá aprendendo qualquer coisa, não precisa ser só idioma, é qualquer coisa, e você não tá repetindo, você não tá revisando, qual é a chance de você lembrar disso daqui a um mês, daqui a 2 meses? Sendo que idioma, a gente não quer aprender hoje pra esquecer daqui a um ano. Você quer aprender inglês, alemão, japonês e ser fluente pro resto da sua vida. Se você não repetir essas informações, você vai esquecer. E qual que é a melhor forma de repetir? Na minha humilde opinião, é através dos flashcards. Você precisa necessariamente usar flashcards. Se você não usar flashcard, você não vai ser fluente? Não, não é nada disso. Mas, se você quer otimizar, você quer ter o máximo de resultado pelo menor tempo possível, você quer ser eficiente no que você está fazendo, eu recomendo muito, sim, que você utilize flashcards. Porque é através da utilização dos flashcards que você vai fazer essas repetições de uma forma mais estratégica. O aplicativo, e aqui já falo, né? Nada de ficar pegando papelzinho, flashcard aqui no papel, não. Aplicativo, porque o aplicativo vai ter um algoritmo que vai dizer, essas informações aqui, a Juliana não tá lembrando de nada, ela precisa revisar isso com mais intensidade, com mais frequência. Agora, essas informações aqui, ela lembra sempre que aparece, então não precisa revisar com tanta frequência assim. O aplicativo vai fazer esse cuidado. Se você tivesse um monte de papel, uma pilha de papel, você teria que fazer isso à mão, e a chance de fazer isso com milhares de palavras novas que você precisa aprender são quase zero. Você pode ser inimigo dos flashcards. Ok, tudo bem, respeito, existem essas pessoas, tem até amigos que são. Porém, um fato é, você precisa repetir. Como você vai fazer essa repetição? Não sei. Eu recomendo flashcards. E olha a diferença de efetividade quando você faz repetições estratégicas, por exemplo, com o uso de flashcards, e quando você repete de uma forma mais aleatória num texto, por exemplo. Se você faz os seus flashcards bonitinho, da forma como eu ensino, inclusive se você quer vídeo sobre flashcards, deixa aqui nos comentários, que daí eu posso gravar mais vídeos, vários vídeos sobre flashcards, porque eu acho que eles merecem, eu sou fã de flashcards. Então vamos comparar repetições com flashcards com leitura, por exemplo. Se você faz seus flashcards bonitinho, você precisa de mais ou menos de 6 a 7 repetições para conseguir colocar essa palavra na sua memória de longo prazo. Isso pode variar, depende da palavra, depende do idioma, depende de como esse flashcard existe, porque não é só fazer qualquer flashcard, não. Agora, se você pegou um livro em inglês e você tá lendo ali aquele livro em inglês e apareceu uma palavra nova, você não abriu o dicionário, você quer aprender por contexto, e você, tá, beleza, continuou lendo, você deduziu por contexto, sem aplicar necessariamente uma estratégia, um estudo em cima dessa palavra. Você vai precisar encontrar essa palavra no texto novamente, em diferentes lugares, em diferentes frases, no mínimo 16 vezes, para que você consiga lembrar dessa palavra depois. Imagine o quanto você não tem que ler para conseguir encontrar essa palavra 16 vezes ao longo do texto, para daí você talvez colocar aquela informação na sua memória de longo prazo. Por
Por isso que eu sempre vou defender o uso de estratégia. Se você é adulto, se você quer velocidade, aplica estratégia. Eu acho que agora tá muito claro que se você só leu uma palavra em algum lugar, ou só repetiu ela em voz alta, você não anotou, você não criou flashcard, você não repetiu, você não aplicou estratégia nenhuma, você provavelmente vai esquecer. E quando nós estamos falando de memória, você precisa entender que existem duas forças de memória que são coisas diferentes e a gente costuma confundir as duas. A primeira força é a força de armazenamento. É o quão bem o seu cérebro pega as informações da sua memória de curto prazo e coloca na sua memória de longo prazo. O que faz com que essa força de armazenamento fique mais forte, que mais informações vão para a memória de longo prazo e lá fiquem. Se o seu cérebro pega uma informação e considera aquilo útil, relevante, interessante de alguma forma, isso vai ter uma força maior de armazenamento. E quantas vezes você não tentou memorizar uma palavra e você não achava aquela palavra útil, você inclusive achava ela uma sopa de letrinhas, não tinha sentido pra você, era irrelevante e ainda ficou surpreso que não lembrou daquela palavra? Percebe? Você precisa aumentar a relevância, você precisa tornar aquela palavra interessante ou de alguma forma útil. Então, por exemplo, quando você pega uma palavra e entende, esse aqui resolve um problema que eu tinha. Eu queria falar essa palavra naquela situação e agora eu sei. Então ela resolveu um problema. A força dessa memória vai ser maior. Ou você quer muito aprender um tipo de palavra, ou aquela palavra tem a ver com o seu hobby, tem a ver com um assunto que você gostaria muito de falar, tem a ver com a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, vão ser palavras mais interessantes. Ou também quando você consegue colocar lógica naquela palavra. Isso é bem fácil no alemão, por exemplo, quando você consegue colocar lógica nos sufixos, nos prefixos, porque o alemão é muito comum pegar uma palavra. No português a gente falaria 3 palavras para expressar aquilo, e no alemão é bem comum ser uma palavra só. Você pega as 3 ideias e acopla numa palavra só. E por isso faz muito mais sentido, fica muito mais fácil quando você divide essas palavras e aprende uma por uma, e daí você aprende aquela palavra composta. Existe também isso no inglês, existe também no italiano, deve existir no japonês, ainda não cheguei lá. Não, existe sim, já aprendi várias assim, inclusive algumas bem interessantes. A segunda força é a força de recuperação. Quando você tem a sua memória lá na sua memória de longo prazo, você também precisa ser capaz de recuperar essa memória. Percebe que não é porque você tem a memória, ela tá em algum lugar do seu cérebro, que você é capaz de acessá-la quando bem entender. Você já sentiu aquela sensação de palavra na ponta da língua? Quando você tenta lembrar e, nossa, não vem a palavra, ela tá quase aqui. Ou seja, ela existe, essa memória existe, ela tá em algum lugar do seu cérebro. Só que o que tá acontecendo? A força de recuperação tá muito fraquinha. Essa palavra tá meio aleatória ali. Ela não tem formas de pegar aquela memória. Para você melhorar a força de recuperação, você precisa entender que as suas memórias não são armazenadas de forma isolada, sozinha, abandonada ali no seu cérebro. As suas memórias, elas são armazenadas como se fosse uma rede. Então, aqui tem uma palavra e existem várias coisas ao redor dessa palavra que estão conectadas com essa palavra que ajudam a lembrar dessa palavra. O que poderia ser, por exemplo, outras palavras? Sabe combinações frequentes? Tomar banho, tomar vergonha na cara, tomar um suco. Essas são combinações frequentes no português. E o nosso cérebro, na verdade, armazena essas combinações frequentes juntas. Inclusive, essa é uma das teorias do porquê que nativos conseguem falar rapidamente. A gente tem armazenado na nossa memória várias dessas combinações diferentes e por isso a gente consegue falar rapidão, porque a gente tem isso facilmente. Então, se você está aprendendo um outro idioma, é interessante sim que você aprenda essas palavras com outras frases, porque você precisa que o seu cérebro pegue essa palavra que você deseja aprender e conecte ela com outras palavras, porque isso vai ajudar você a lembrar daquela palavra que você está tentando memorizar. Essas coisas que ajudam você a recuperar essa memória, vamos chamar de gatilho, os gatilhos de memória. O que pode então funcionar como gatilho para suas memórias? As suas emoções, os lugares onde você aprendeu aquela palavra. Inclusive, eu tenho algumas palavras que eu lembro exatamente do lugar onde eu estava quando eu revisei ou quando eu aprendi na primeira vez aquela palavra. Se eu estava sentada no sofá, se eu estava no ônibus, se eu estava, sei lá, esperando alguma consulta em algum lugar. Principalmente quando é um lugar diferente do que eu faço habitualmente. Sendo assim, se você está com muita dificuldade de relembrar essas palavras, a sua força de recuperação está muito fraquinha, você precisa melhorar os
os gatilhos que levam àquela palavra. O jeito mais fácil e simples e super eficiente é você pegar essa palavra e criar novas frases com ela. E, inclusive, use frases que são possíveis de serem faladas. Não cria uma frase aleatória, nada a ver, que nunca vai ser falado, nenhum nativo falaria daquela forma. Não faz o menor sentido. Como que você vai fazer isso? Dicionário, Google, até o ChatGPT ajuda com isso. Você vai pegar essa palavra, criar novas frases. Fale em voz alta. Você pode até escrever se você quiser, mas principalmente fale em voz alta, porque a gente tem uma tendência de não falar em voz alta, não treinar essa fala e fica com aquela fala travada. Tem um recurso que eu gosto bastante que se chama Youglish e ele tem para vários idiomas e lá você consegue pesquisar uma expressão, uma palavra e você vai encontrar vários vídeos no YouTube de pessoas nativas que falaram aquela palavra em diversos contextos. Eu acho interessante principalmente para quem tá no intermediário, porque você vai ouvir nativos falando. E lá você vai encontrar várias e várias e várias frases dentro do idioma com nativos falando para que você consiga ver aquela palavra sendo usada de várias formas diferentes. E assim você vai ter ideias de como que você pode variar esse uso de frases e assim fortalecer a sua força de recuperação. Fortalecer a força de recuperação. Mas você entendeu. Percebe que aquela estratégia que a gente utilizava, que nem dá pra chamar de estratégia, de pegar uma palavra que a gente não consegue lembrar e fica repetindo ela várias e várias e várias vezes em voz alta, igual um papagaio. Eu falo com experiência, eu já fiz muito isso, principalmente no inglês, que foi o primeiro idioma que eu aprendi. Então, por exemplo, você não sabe table, e daí você fica falando table, 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 table. Pô! Não, pega esse table e coloque em outras frases. Daí você pode falar: The book is on the table. My table is white. Do you have any table? I have to buy a table. We have 2 tables here. E assim por diante, daí depende do seu nível e o quão complexo você consegue construir essa frase. E por último, essa ideia você precisa ter muito claro. Presta atenção aqui. Não adianta você pegar uma palavra, seja o idioma que for, e você não colocar nenhuma lógica, não se preocupar em olhar, pelo menos, essa palavra que você deseja aprender. As palavras não devem ser consideradas uma sopa aleatória de letrinhas. Se você encarar as palavras que você deseja aprender dessa forma, você vai ter muita dificuldade de lembrar dessas palavras, mesmo se você usar flashcards e todas as estratégias que eu falei aqui. Como que você pode, então, parar de considerar aquilo como uma combinação aleatória de letras? Veja qual que é a lógica. Essa palavra veio de uma outra palavra? Veio de um verbo, de um adjetivo? Faz sentido aprender outra coisa antes dessa palavra? Será que ela não é uma combinação de outra coisa? Será que o prefixo, o sufixo não tem significado? Será que você não consegue criar alguma lógica, até meio doido, uma explicação na sua cabeça mesmo, do porquê que aquela palavra é daquela forma? Você não vai precisar aplicar toda essa lógica, essa trabalheira, com todas as palavras 100% do idioma que você deseja aprender. Você sabe as palavras que vão ser difíceis pra você. Se você já tentou aprender, tá esquecendo, esqueceu de volta, tá na hora de você aplicar estratégia em cima disso e principalmente não considerar ela como sopa de letrinha. Aplica essas estratégias no seu dia a dia que logo você vai começar a colher resultado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar aqui no joinha, se inscreva no canal porque tem muita coisa vindo por aí. Eu acho que você notou que esse canal é novo, não sei quando que você tá assistindo esse vídeo. No YouTube eu sou nova, tô começando, mas eu já produzo conteúdo no Instagram há mais de 2 anos, então me segue por lá. Vejo você no próximo vídeo.